Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem já estiver por aqui, deixa eu olhar aqui o chat, onde é que vamos ver. Vão me dando boa noite, vão me dizendo aí se vocês estão me ouvindo legal, como que tá. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero pedir para ti aqui agora. Tem um joinha aqui embaixo, aqui no YouTube. Então, curte ali, compartilha, salva para assistir depois, enfim. Sabe para quê? Porque daí o YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai distribuir para mais pessoas. Ou seja, tu tá tendo a disponibilidade de assistir, tu pode ajudar outras pessoas a assistirem também. Não é legal isso? Então, curte lá, aperta o botão, compartilha e ajuda a gente a divulgar essa live. Outra coisa que eu quero te falar. Quem ficar aqui nessa live hoje, até o final, vai ter um presente meu e da doutora Fabiana, um presente imperdível, tá bom? Fica até o final que tu não vai te arrepender. E agora eu vou chamar a doutora Fabiana Azevedo, a minha sócia. Boa noite, doutora Fabiana. Boa noite, doutora Luzimar. Me escuta bem? Estou sem som aqui. Deixa eu ver o que está acontecendo. Será que o pessoal está me ouvindo? Não estou conseguindo ver o retorno aqui no chat. Vamos ver. Pessoal, vão dando um retorninho para a gente se vocês estão conseguindo nos ouvir. Eu acho que o pessoal não está nos ouvindo, Fábio. Tu está conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo muito bem. Eu não sei se você me escuta muito bem. É um fone novo que às vezes não está legal. Lado que tu está me dizendo que está conseguindo me ouvir muito bem. Vamos lá. Fala aí de novo comigo. Boa noite, tá me escutando bem? Tô, agora sim. Estou ouvindo. Ouvindo as duas. Tá com boa qualidade? Isso, Sena. Muito obrigada, Enaile, pelo retorno. Isso aí. Um beijo, Enaile, querida. Então. Bom, boa noite. Ótimo domingo. A doutora já perguntou de onde os nossos convidados estão falando, estão nos assistindo. Eu não consigo acompanhar o chat que não está aparecendo aqui para mim, por enquanto. Não tá? Para ti não está aparecendo? Não, por enquanto não. Não. Isso aí, pessoal. Vão dizendo de onde vocês estão assistindo, qual a cidade, qual é o estado. Vai dando joinha, vamos distribuir o conteúdo. Vai compartilhando essa live, porque o que acontece? Estou eu no estado do Paraná, em Maringá, no Paraná, e a doutora Fabiana... Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Cidade maravilhosa, mas Maringá também é maravilhosa, tá, Fabiana? Maravilhosa também, Rio Grande do Sul, maravilhoso. Atendemos o Rio de Janeiro inteiro. Domingão, doutora, tiramos o domingo para falar de 3 erros que as pessoas cometem ao tentar proteger o patrimônio. Essa é a nossa palestra de hoje. E eu aproveito já, logo no início, para te convidar para a palestra que vai estar acontecendo no dia 9. Lá sim você vai conhecer como se protege realmente um patrimônio, verdadeiramente o patrimônio. Então, dia 9 de setembro, às 19h30, estaremos nos nossos canais falando sobre proteção patrimonial. Hoje nós vamos falar sobre os erros que acontecem. É só um aquecimento para o assunto do dia 9, para que no dia 9 não fique muito extenso, né? Então, hoje nós vamos localizar vocês, inclusive vai ser possível você perceber se tudo faz sentido hoje para estar conosco no dia 9. E hoje talvez você constate que os seus herdeiros, o seu filho, pode cair de classe social se você ficar aí se omitindo na proteção do seu patrimônio. Eu te convido a pensar, hoje você trabalha duro pra caramba para conseguir conquistar tudo que você tem. E se eu te falar que se você se manter assim omisso, o seu filho pode não mais viver no mesmo apartamento, no mesmo imóvel, pode não ter mais o mesmo carro. Eu acredito que não seja isso o motivo pelo qual você trabalha e acorda cedo todos os dias. E aí eu vou questionar e vou jogar a bola para a doutora Luzimar, né? Para ela nos contar por que as pessoas não conhecem a forma de proteção patrimonial, porque o inventário, né, doutora, ele é a pior forma da gente agir. É a pior omissão que a gente tem, é como a gente desprotege o nosso patrimônio. E existem alternativas para isso, a alternativa da proteção. Por que as pessoas não conhecem a forma de proteger efetivamente o patrimônio delas? Então, Fabiana, o que acontece? Há muito tempo no Brasil, esse sistema de proteção patrimonial que a gente está falando aqui, ele estava disponível apenas para as grandes fortunas, os grandes empresários, né? E as grandes bancas de advogados. O
que acontecia? Esses grandes empresários e milionários, eles conseguiam contratar essas grandes bancas por um valor altíssimo. Essas grandes bancas de advogado enviavam esses advogados para fora do país, Estados Unidos, Europa, para estudar esse sistema todo, certo? Para poder aplicar no Brasil, porque no Brasil, desde 1976, já tinha essa legislação que podia ser aplicada, mas os advogados não tinham o conhecimento adequado para aplicar o sistema, para construir todo esse sistema patrimonial. Então, ficou muito restrito, ficou muito enclausurada toda essa informação a um número muito pequeno de advogados. Porém, o que acontece agora? Com a modernização da internet, né, que foi um avanço aí, e a democratização da informação, que cresceu muito por conta da pandemia, isso eu acho que foi um ponto benéfico, né, nós temos que reconhecer isso, foi um ponto benéfico que nunca se estudou tanto, nunca se viu tanto conhecimento circulando no mundo inteiro como durante a pandemia, não é verdade? Teve todo esse problema que não tem nem o que falar, que é absurdo, mas tivemos aí uma democratização do conhecimento. E com essa democratização do conhecimento, tá? Inclusive, eu e a doutora Fabiana, antes mesmo dessa democratização do conhecimento, nós somos atrás desse estudo, atrás dessa informação importante, atrás do que estava restrito só a esse pequeno grupo de advogados. E hoje nós somos um grupo bem maior no Brasil, e a gente estuda todos os dias, tá? A gente se reúne, a gente discute casos concretos, ou seja, nós fazemos parte hoje desse time de advogados que é um seleto time de advogados que está apto a colocar em prática esse sistema no país. Então, é um conhecimento que foi democratizado e que a gente tem condições de apresentar aqui para ti, como a gente já vem apresentando nas nossas redes sociais, que é no meu Instagram, no Instagram da doutora Fabiana, no Facebook, aqui no YouTube, tá? Aí, para quem está chegando aqui agora, que não sabe quem eu sou, não sabe quem é a doutora Fabiana, eu sou Losimar Souza de Brito, advogada das famílias há mais de 10 anos. Eu trabalho com direito de família e sucessão, certo? E sou especialista em direito tributário. Então, e especialista em planejamento patrimonial da família. Então, doutora Fabiana, passo a bola para ti te apresentar aí devidamente. Para o pessoal que ainda não conhece a gente. Boa noite, eu sou a doutora Fabiana. Não sei se eu dei boa noite, então boa noite para todos. Eu sou a doutora Fabiana Azevedo. Sou advogada no Rio de Janeiro e também a gente atende o Brasil inteiro através da democratização online, a gente pelas diversas plataformas. Sou especializada em direito tributário, trabalho há 15 anos já com direito tributário, trabalho há mais de 4 anos com direito societário. Temos uma especialização, um certificado para falar sobre planejamento patrimonial. Temos outras pós-graduações, enfim. O currículo é imenso que vocês encontram na nossa rede social. O fato é que a gente foi estudar sobre proteção patrimonial e descobrimos que existe uma função social atrás da proteção do patrimônio, né? E é por isso que nós estamos nas redes sociais todo dia levando conteúdo e resolvemos hoje fazer uma palestra para condensar muita coisa que a gente fala na rede social e na nossa próxima palestra também para fazer um grande apanhado para você entender de uma forma mais discursiva, mais conecta, como proteger o seu patrimônio. Eu vou pedir para você o seguinte, presta atenção na gente, não se distrai com nenhum celular, põe no silencioso, mas vira para baixo, vira assim para baixo, tá? Exatamente. Vai tocar a luzinha. Que eu esqueci e vou virar para baixo. Hoje é domingo, o pessoal vai trocar mensagem, qualquer segundinho que você perca, pode perder uma informação muito importante. A palestra de hoje, então, ela é um aquecimento para a palestra do dia 9 e, como a doutora Luzina falou, convida a ficar até o final para que vocês consigam esse presente, que é a planilha que nós fizemos com tanto carinho e que poucos advogados têm acesso, poucos advogados sabem fazer. Então, doutora, vamos começar o tema, porque é domingo, a galera vai querer descansar logo, e eu vou te perguntar. Na verdade, vou te passar a bola, porque o pessoal já sabe que a gente estudou essa palestra aqui, não é nada por acaso, e a gente combinou que a doutora começaria falando sobre as omissões. O que acontece quando uma pessoa não pensa em proteger o seu próprio patrimônio e fica omissa a isso? Então, o que acontece, pessoal? O que vocês imaginam que acontece com uma pessoa
que não tem um planejamento sucessório eficiente, um planejamento patrimonial em vida? Diga aqui no chat para nós. Responde aí, porque eu quero ver, porque senão a gente vai achar que estamos falando sozinho aqui, né, Fabiana? Manda um oi. Pois é, eu tô sem chat aqui, eu não consigo ver. Não, o meu também não está aparecendo muita coisa. Mas o que vocês acham, pessoal? Vamos lá, vamos interagir aqui. É a hora de perguntar o que vocês imaginam que acontece com quem não tem planejamento sucessório. Me contem. Quem acompanha a gente nas redes já sabe. Tá? Quem nos acompanha já sabe. Quem nos acompanha nas redes sociais já está sabendo, né? Então, o que eu tenho para dizer para ti que está assistindo ao vivo, que vai assistir o replay, porque essa mini live vai ficar aqui até o dia 9. O que acontece com quem não tem planejamento? A família é obrigada a passar pelo processo de inventário. Por que eu falo que é obrigada? Simplesmente porque a lei determina isso. A partir do momento que uma pessoa morre, é obrigatório dar abertura no processo de inventário. Ainda que essa pessoa não tenha nenhum bem, tem que abrir um inventário negativo para esclarecer para o Estado, para esclarecer para o fisco que essa pessoa não tinha bem nenhum, certo? Só que uma coisa aqui que as pessoas não têm o mínimo conhecimento. Quanto custa de verdade um processo de inventário? Tu tem noção quanto custa? Respondam aí para nós. Será que a gente está com tão pouca gente aqui, Fábio? Ou o pessoal não tá conseguindo interagir no chat? Como que será que tá? Tem noção quanto custa? Respondam aí para nós. Opa! Eu linkei aqui. Tão pouca gente aqui, Fábio? Ou o pessoal não tá conseguindo interagir no chat? Temos gente. Quem sabe faz ao vivo, já dizia um apresentador aí de televisão que nós estamos concorrendo com o horário dele. Exatamente. Quanto custa um processo de inventário? Vocês têm noção? Ó, porcentagem, exatamente, porcentagem, quanto custa? Para te ter uma noção quanto que custa um processo de inventário hoje, tá? Tu pega agora na tua mente e calcula quanto que é que tu tem de patrimônio. O teu carro, tua moto, tua casa de praia, enfim, o que tu tiver de patrimônio. Tua joia, tua aplicação no banco, tua poupancinha, seja lá o que for. Calcula mais ou menos. Dá 100 mil, Loise, dá 200, dá 500, dá 1 milhão, enfim, não tem problema. Tu calcula, certo? E aí tu coloca em cima deste valor, pega uma calculadorinha, tira 20% deste valor. Vai te assustar, é assustador, né? Então, 20% desse valor. Por que é 20% de valor? Esse valor, esses 20% é o valor inicial dos custos de um inventário, tá? Aqui, Mittels está falando, mais as custas do profissional, 8%, tem muito mais custas aí. Então, assim, ele acompanha a gente. Inicial. Acompanha no nosso canal. Acompanha a gente? Então, é o valor inicial dos custos do inventário. Aí eu quero te perguntar, tu calculou no teu patrimônio agora. E aí eu vou te perguntar o seguinte, o teu filho, o teu herdeiro, seja lá para quem tu vai deixar os teus bens, ele tem esse valor que tu calculou, esses 20% agora, em dinheiro, para custear esse inventário? Não. Se ele não tiver esse valor agora para pagar esse inventário, o que vai acontecer? Esses custos vão aumentar de 20% para 40%. Exatamente isso. Tu vai ter uma perda, tua família, né? Teu herdeiro, enfim, vai ter uma perda patrimonial de 40%, tá? Então, precisa ter no bolso, né? No bolso do herdeiro. Muita gente que está assistindo agora e quem vai assistir depois no replay, não importa, vai se assustar com isso. E aí eu quero te perguntar o seguinte, Fabiana, por que a população brasileira até hoje não tem a maioria da população não tem a mínima noção? Só sabe, assim, ó, realmente, um inventário custa caro, já ouvi falar que custa caro, mas em valores, em porcentagem real mesmo do patrimônio. Por que as pessoas não têm noção, muitas não têm noção até hoje, desses custos reais do inventário? Conta para nós aí, Fabiana. Apesar do inventário ser um instrumento, né, bem antigo, né, desde o nosso código de 1916, a gente tem uma faixa etária que não passou por um processo de inventário porque construiu o próprio patrimônio. E a gente está falando mais ou menos pela experiência, por alguns estudos que já saíram, de 75 anos, 70, 75 anos para cima, é uma faixa etária que constrói o próprio patrimônio. Então, não teve, vou falar em dissabor, porque é ruim passar pelo processo de inventário, o dissabor de passar por esse procedimento. Então, essa faixa etária não tem noção de nada de como é o inventário, né? Tirando que tenha perdido algum herdeiro, não tem noção. Já um pessoal um pouco mais novo, já entre 50 e 60 anos, é uma faixa etária que já
passou por essa situação de perder algum parente, na verdade os pais, né? E aí já experimentou o processo, seja do inventário judicial, seja do inventário extrajudicial. E, infelizmente, esse assunto está muito em alta, porque nós estamos passando pela pandemia. E a pandemia trouxe o principal fato gerador, que é a morte. A doutora acabou de falar, se uma pessoa morre, você não, pelo amor de Deus, se uma pessoa morre e deixa bens, necessariamente ela tem que passar pelo processo de inventário. E aí, doutora Losimar, nós prometemos uma planilha e eu gostaria de mudar um pouquinho aqui e começar a compartilhar a planilha para que as pessoas consigam acompanhar. Já quer dar um spoiler do presente, doutora Fabiana? É domingo, vamos adiantar. A doutora consegue compartilhar? Nós fizemos uma planilha, né? Para que vocês consigam ter acesso. Exatamente. E nessa planilha vocês conseguem ver em números o que acontece com o patrimônio de uma pessoa. Nesse caso, foi um caso que aconteceu na semana passada no nosso escritório. A pessoa, o herdeiro chegou e comunicou que o pai havia falecido. E quando nós fomos perguntar sobre os bens, era um único bem, no valor de R$200 mil. Aí você me questiona, por que nessa planilha está R$700 mil? Quando fomos verificar junto à fazenda quanto estava avaliado hoje em dia, porque R$200 mil o pai dele tinha adquirido há quase 20 anos, 18 anos e pouquinho. Teve uma super valorização devido ao bairro e tudo, que a gente não pode expor quem é, e realmente chegou a R$700 mil. Talvez, pode ser isso, pode ser perto disso. O fato é que nós tínhamos R$700 mil ali, e é por isso que a gente montou essa planilha. E, doutora Losimar, como você está aí compartilhando a tela, não consigo mexer, explica o que são essas custas, como é que a gente chegou aí. Exatamente, Fabiana. Então, aqui é o valor, tá, pessoal? Isso aqui é o nosso presente para vocês, mas eu já vou explicar um pouquinho como que vai funcionar isso. Aqui temos o valor do imóvel, hoje o valor de mercado, 700 mil. Só que, veja bem, não significa que essa família, a condição dessa família é 700 mil, entende? Não é porque o imóvel teve essa valorização aí no mercado imobiliário, desse boom imobiliário todo, que a família tem esse dinheiro em caixa. Na verdade, o que era a condição dessa família? 200 mil, ponto. Tá? Então, aqui, brevemente, nós temos cartório de notas, certidões, cartório de registro de imóveis, honorários de advogado. Os honorários do advogado, é bom que fique muito claro aqui que a OAB determina, ela tem uma tabela de honorários que ela inicia em 5%, aqui no meu estado do Paraná, ela inicia em 5% quando não tem litígio, tá? E quando tem litígio, ela inicia em 10%. Só que esse 5%, esse 10%, pessoal, geralmente quem vai cobrar esse valor mínimo da tabela da OAB é um advogado inexperiente, início de carreira, né, que precisa conquistar aí os clientes e tudo mais. Porque um advogado já especialista, um advogado com anos de experiência, ele não cobra. Por exemplo, aqui no meu escritório, o valor aplicado é 7%. Início sem litígio, certo? Sem briga entre os herdeiros, eu começo a cobrar 7%. Aí nós temos aqui o imposto da morte, que é o ITCMD, que é o imposto da morte, o imposto sobre herança, tá? Que chamamos de ITC, ITCD em alguns estados, ITCMD em outros. Ele é 4% aqui no estado do Paraná. Só que essa alíquota, ela é diferente no país. Cada estado pode aplicar conforme o estado, a receita lá e tudo mais, eles determinam. O que acontece? Ela vai de 4% a 8% no país, tá? Só que aqui temos uma situação que é um dos motivos dessa nossa palestra, nós vamos explicar bem detalhadamente na palestra na quinta-feira, que é o seguinte, que de 4% vai aumentar e pode chegar a 20%, se não aumentar para mais, tá? Então, os custos desse inventário aqui de 700 mil tá fechando em 87 mil reais. 87 mil reais. E aí, como eu falei, será que hoje... Deixa eu voltar aqui para a nossa tela, Fabiana. Será que hoje essa família, eles têm esses 87 mil reais em dinheiro para custear esse inventário? Muito difícil. Muito difícil. No nosso caso, eles não têm, tá? Então, é uma planilha que vai estar disponível para vocês, tá? Para vocês fazerem o cálculo, porque eu sei que de cabeça, como eu falei no início ali, é muito ruim de fazer um cálculo, né?
Eu detesto fazer cálculo de cabeça, enfim. E essa planilha nós vamos disponibilizar para quem ficar até o final da live, da mini live, que daqui já está acabando. Para quem ficar até o final, nós vamos disponibilizar essa planilha para quê? Eu vou voltar nela aqui só para te mostrar direitinho. O que tu vai fazer? A única coisa que tu vai ter que fazer, tu vai abrir ela, mas abre no teu computador. O que tu vai fazer? Tu vai pegar neste valor aqui que está em verde, ó, nesse quadradinho verde, tu vai clicar nele, apagar o que está escrito, né, os números, e bota ali o valor do teu patrimônio. É 1 milhão, é 100 mil, é 300 mil, é 500 mil, enfim. A planilha é automática. Numa outra parte dela aqui, ó, nessa parte aqui, tem as instruções para tu usar ela, certo? E aqui já vai te dar automaticamente quanto que vai custar o teu inventário. Quanto que vai custar para a tua família. Não necessariamente o teu, né? Um inventário dentro da tua família de acordo com o valor dos teus bens, tá bom? Esse é o nosso presente para vocês. E olha, pessoal, isso aqui nem faculdade de direito ninguém dá, não é verdade, Fabiana? Pessoal, valoriza. Ninguém disponibiliza isso. Então, assim, para te ter uma noção real de quanto que é o custo do inventário. Exatamente. Valoriza, porque não é qualquer... Na faculdade a gente não aprende, na pós-graduação a gente também não aprende. Como eu falei, nós somos certificados para fazer um curso para conseguir ter acesso a essas informações de planejamento patrimonial que estava restrito a um grupo muito seleto de advogados. E nós estamos aqui fazendo a nossa função social, que é levar para vocês como se protege o patrimônio. Então, valoriza essa planilha, porque demorou muitos anos para a gente conseguir chegar a esse número, quase 99% aproximado de quanto hoje o seu herdeiro precisa ter no bolso disponível. Não é você deixar no seu banco, não. Hoje ele precisa ter disponível no bolso dele R$87 mil. Vou só fazer um parêntese rapidinho, porque nós estaríamos também transmitindo através do meu canal. E lá no meu canal, as pessoas que baixarem a planilha por lá, vai encontrar um valor diferente. Lá, por quê? Porque a alíquota do ITCMD no estado do Rio de Janeiro ela é variável de 4% a 8%. E nesse caso específico, eu apliquei já a alíquota correspondente e a planilha funciona da mesma forma como a doutora Luzimar falou. Se você ficou assustado com esse número, que calme, porque tem solução. E essa solução, como nós estamos falando, é a proteção do seu patrimônio, que você vai conhecer muito melhor lá no dia 9. E o que a gente quer que você entenda em relação a essa planilha que nós mostramos? Que, normalmente, as pessoas tentam vias alternativas para não cair no inventário. Né? Eu falei, a pandemia veio aí, as pessoas começaram a ter preocupação sobre proteção patrimonial e começaram a investir em vias alternativas. O que acontece é que essas vias alternativas, testamento, doação e a terceira via, que é o seguro de vida, elas não vão resolver o seu planejamento patrimonial. Especialmente o testamento e a doação, eles não são capazes de fazer com que você fuja desses gastos que foram apresentados. Então, se você vai fazer um testamento, você vai gastar a mesmíssima coisa. É o mesmo imposto, é a mesma alíquota, por quê? É a mesma base de cálculo. Na doação não é diferente. Então, o principal problema que você tem hoje, que é a degradação do seu patrimônio, você vai continuar tendo se você continuar cometendo esses 2 erros. Mas, no dia 9, você consegue ir lá. Para que vai servir também essa planilha? Essa planilha vai servir para 2 finalidades. Primeiro, você achar o quanto o seu herdeiro precisa ter no bolso à vista, né? E também para você ter noção se você quer proteger o seu patrimônio. Se você quer proteger e passar tudo para os seus herdeiros. Porque existe diferença entre ser herdeiro e ser sucessor. O sucessor é aquele que recebe todo o patrimônio e consegue investir, consegue aumentar esse patrimônio. Já o herdeiro é aquele que não recebe 100%, como vocês acabaram de ver na planilha, R$87 mil, né? Vai cair de classe social porque vai precisar vender esse patrimônio e aí ele começa a degradar mais ainda a herança que ele recebe. Mas nós falamos, e se isso tudo aqui faz sentido para você, esteja com a gente no dia 9.
Então, é para isso que serve a planilha. Você saber quanto seu herdeiro precisa ter hoje, o gasto que você vai deixar para ele hoje, né? E se você precisa começar a pensar na proteção patrimonial. Mas eu falei que seriam 3 erros na nossa propaganda da nossa palestra, seriam 3 erros que vocês cometem. E o terceiro erro, doutora Luzimar, fala porque eu preciso beber uma água aqui, por favor. O terceiro erro, a doutora falou de doação em vida, né? E testamento. Pois é, um erro também grande que as pessoas fazem é constituir um seguro de vida, tá? Para deixar para a família pagar os custos do inventário. Gente, isso arde no ouvido, não é, Fabiana? Porque quando tu faz um seguro de vida, não tem mal nenhum de fazer um seguro de vida. Eu acho que é muito legal, é muito importante fazer um seguro de vida. Por quê? Porque a gente viu agora na pandemia quantas vidas foram levadas aí subitamente, né? E muitas vezes os provedores da família. Então, a partir do momento que a família tinha um seguro de vida, conseguiu se manter. Por quê? Porque água, luz, aluguel, condomínio, faculdade, enfim, tudo continua vindo. Tudo continua. E o seguro de vida, na verdade, o objetivo dele é para isso, para dar uma segurança financeira para a família, até que se faça ali, né, uma distribuição dos bens, consiga se equilibrar financeiramente. Mas, gente, um seguro de vida não pode. A gente tem que tirar da mente que fazer um seguro de vida para pagar custo de inventário, para pagar os custos de advogado, para pagar altas taxas, tudo alto, quando é desnecessário fazer isso, porque existe um sistema que facilita e que permite que seja feito diferente e que a gente tenha uma economia muito grande, tá? Então, a princípio, o terceiro erro seria o seguro de vida. E aí, a gente falou de doação, testamento e seguro de vida. Então, agora vamos começar a falar da proteção, né? Como que vai se proteger o patrimônio. Exatamente. Falando em proteção, primeira coisa que eu quero perguntar para ti é o seguinte. Se tu é pai ou mãe, ou se tu tem algum dependente, tu tem a tua família, mas principalmente pai e mãe, tá? Que estão assistindo aqui. O que tu seria capaz hoje de fazer para proteger o teu filho? Fala aqui no chat pra gente. O que tu seria capaz de fazer? Tu seria capaz de construir, por exemplo, uma casa que fosse um forte, assim, contra tudo, contra qualquer tempestade, contra qualquer doença, contra qualquer vírus, contra qualquer bicho-papão, enfim. Tu seria capaz? Só me diz aqui no chat se sim. Diz óbvio, né? Sim, sim, sim. Respondam aí para mim, que eu quero saber de vocês. O que vocês seriam capazes de fazer? Eu vou dizer para vocês, por exemplo, que a minha filha, quando começou a andar de bicicleta, eu faltei e saí abraçada nela junto com medo que ela caísse. Era joelheira, cotoveleira, capacete e, sabe, tudo e mais um pouco de medo. Eu digo, meu Deus, se ela cair, bate a cabeça. E se ela cair, quebra o pescoço e sai. A gente fica numa situação que quer fazer tudo para proteger, não é verdade? Se tu pensa que um filho teu tá doente, o que acontece? Tu vai procurar o melhor médico. O melhor médico, o melhor especialista, não é verdade? Aí a gente se pergunta, né? Por que as pessoas não fazem a mesma coisa com o patrimônio? Exatamente. É o que eu ia já falar. Não basta, eu quero que tu entenda, a população brasileira tem que entender, porque não temos esse costume aqui no Brasil, que não basta tu cuidar só da parte física da tua família, da parte espiritual, da parte sentimental. Tu precisa cuidar da parte patrimonial da tua família, tá? Por quê? Porque numa falta tua, ou numa falta de alguns familiares, a tua família pode ser rebaixada de classe social. Ela pode perder de 20% a 40% do patrimônio. E se tiver briga, pessoal, eu já vi inventários consumirem muito mais do que isso na justiça, tá? Eu tô aí há mais de 10 anos trabalhando com isso. Eu já vi inventários consumirem mais de 40% do patrimônio da família. Ou seja, quando chega lá no fim, não tem mais quase nada para ninguém. Porque se perdeu lá dentro no tempo, se perdeu em custas e, enfim, e briga entre os herdeiros e tudo mais, tá? Essa proteção, entendam isso, proteção patrimonial, que a gente tanto está falando, que dá para fazer dentro desse sistema que nós vamos apresentar no dia 9, ela vai proteger contra os altos custos do inventário, contra o próprio inventário, porque dentro desse sistema tu não precisa abrir o inventário, certo? Ela vai te proteger contra divórcio, ela vai te proteger contra genros e noras, por exemplo, se tu tem filhos, se tu tem um patrimônio que tu trabalhou a vida inteira para construir,
e tu viu que chegou uma nora espertinha ou um genro espertalhão, tá? Agora e entrou na família, e o teu filho apaixonado ou a tua filha foi lá e casou com comunhão total de bens, se tu não quiser, por dentro desse sistema, esse genro e essa nora espertalhões aí, eles não vão ter direito aos teus bens que tu trabalhou a vida toda. Ou seja, é uma proteção patrimonial. Inclusive, proteção contra os reveses daí da vida. Por exemplo, uma falência, se tu é um comerciante, dívidas futuras, aí a gente nunca sabe o que pode acontecer. Ou seja, além de tu impedir os altos custos no inventário, tu ainda consegue proteger todo o patrimônio da tua família. E é uma proteção aí que a gente fala de 110%. Fabiana, só que essa proteção, pessoal, vamos explicar aqui para o pessoal. Essa proteção, ela só pode ser feita dentro de um sistema que interliga várias áreas do direito, tá? Como, por exemplo, o direito de família, o direito empresarial, o direito societário, o direito tributário, certo? O direito imobiliário. Reais. Isso, tudo isso. Ou seja, o advogado profissional, né, que vai fazer esse sistema, ele tem que estar apto, ele tem que estar atento, ele tem que saber o que ele está fazendo. Porque senão, em vez de proteger, ele vai te causar um problema no futuro, né? Não precisa nem dizer isso. Mas, enfim, é um sistema jurídico muito forte, muito complexo e sofisticado, mas que ele está disponível para todas as famílias, certo? Só que ele tem que ser feito por um profissional habilitado. Aí, Fabiana, eu quero que tu me diga o seguinte, porque exatamente não pode ser constituído, esse sistema não pode ser construído por qualquer profissional. Fala aí. Que eu também preciso tomar uma aguinha, porque aqui em Maringá tá calor tipo Rio de Janeiro, né? Aqui tá caindo um pé d'água no Rio. Como a doutora bem comentou aí, explicou para quem está nos assistindo, né? É um sistema sofisticado, é um sistema robusto e não custa caro, você deve estar pensando, o sistema custa caro, não. Ele é robusto e ele é sofisticado porque nós estamos falando de diversos ramos do direito. E quando a gente está envolvendo ramos do direito que se interligam, família que puxa a sucessão, que vai puxar direito real, porque a gente está falando de bens, que vai puxar no direito tributário, porque a gente está falando de carga tributária, e que esse sistema é formado através de instrumentos do direito societário. Então, o direito é tão interligado que ele não pode ser feito por qualquer advogado, e esse advogado precisa criar alicerces jurídicos fortes. E esses alicerces são formados por 3 tipos de planejamento. É o planejamento familiar, onde nós vamos pegar os seus bens e vamos organizá-los para que você consiga administrar a sua família. É o planejamento sucessório, que agora que você já tem o apanhado de todos os seus bens e está administrando, você vai poder transferir para os seus herdeiros de uma forma organizada. E até mesmo, como a doutora falou, evitar que esses bens venham ser comunicados através do casamento de um filho. É possível você interditar uma pessoa dentro desse sistema sem precisar de diversas autorizações judiciais, como algumas pessoas já vêm passando por isso. E o terceiro pilar desse sistema é o planejamento tributário, que acaba sendo a carga decisória que as pessoas realmente efetivam a proteção patrimonial. Porque, como vocês viram, lá na planilha, a gente tem o imposto ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, chamados por nós Imposto da Morte. Hoje, na alíquota de 4% até 8% no Rio, tem estados que são menos, enfim. Mas nesse planejamento, como a gente usa uma base de cálculo diferenciada, a gente consegue, formando esses 3 pilares, diminuir até 90% dos gastos. Então, naquele valor de R$87 mil que seu herdeiro precisaria ter hoje no bolso, ele pode diminuir em 90%. Fica muito mais viável. E mais, não vai sair do bolso do seu herdeiro porque você já vai deixar isso tudo quitado. Então, se você quiser entender como isso funciona, continua acompanhando a gente aqui e também nos próximos encontros. Então, já imaginou você transferir o patrimônio para os seus herdeiros? É isso que é proporcionado por esse sistema. A integralidade com a proteção. E aí você deve estar de forma integral, né, Fabiana? De forma 100% você consegue. Gente, o valor que seu herdeiro paga é muito pequeno, porque já houve todos esses, já fizemos todos esses planejamentos. Então, não, o seu herdeiro fica pouquinho para passar para ele, entendeu? Isso é planejar, isso é proteger, isso é fazer com que ele seja o seu sucessor. E aí uma pergunta que deve estar vindo na sua cabeça é a seguinte: será que esse sistema é para mim? O que elas estão falando é para mim?
Basta você se autoquestionar. Eu tenho patrimônio? Eu tenho herdeiros? Eu tenho para quem deixar? Eu quero realmente deixar todos os bens que eu estou trabalhando hoje? Se você respondeu sim, não tenha dúvida, proteção patrimonial é para você. Já comentamos aqui, descobrimos que é possível para qualquer classe social. Uma pessoa que tenha 300 mil reais em patrimônio pode proteger. Então, não é preciso que essa informação fique só na mão daqueles bilionários. Por isso que a gente exerce a nossa função social aqui. Respondeu sim, então você tem patrimônio, você tem herdeiro, você tem que pensar na proteção patrimonial se você não quer ter essa degradação. E em seguida você deve estar falando palestra no dia 9. Do dia 9. E não aí você deve estar pensando, tá, esse sistema aí tão legal que vocês estão comentando que protege, ele é lícito? Então, ele tem que ser lícito. Ele não tem outra alternativa, tá? Porque nós vamos pegar o seu patrimônio e vamos transferir ele. Então, vai sair do seu imposto de renda. Se ele é lícito, ele está no seu imposto de renda. Ele precisa ser lícito. Ele não pode ter nenhum jeitinho. O patrimônio, inclusive, que você tem, precisa ser um patrimônio lícito. Declarado na Receita Federal. Declarado na Receita Federal. Então, não é um sistema para você fazer jeitinho na sua vida. Seja para esconder bens, seja para desprivilegiar algum herdeiro que você não tenha reconhecido, tá? Doutora, falamos do sistema, falamos dos 3 erros. Se a gente continuar falando, a gente engata já no tema da próxima palestra. Então vamos falar terminar, que é bem rapidinho. Exato. Vamos falar o que é muito importante aqui agora, Fabiana. No link, na descrição aqui do vídeo, é a hora do nosso presentaço aqui para vocês, para quem ficou até o final da live e assistiu. Então, na descrição vai ter o seguinte. Tem alguns links aqui, que já é um link para inscrição na palestra. Eu tô aqui ainda, Fabiana? Ah, tô. Tá. Que eu mudei a tela. O link primeiro aqui é para inscrição, tanto no meu YouTube quanto no YouTube da doutora Fabiana vai estar exatamente igual, tá bom? É uma inscrição, tu vai clicar lá, tu vai direto se inscrever para a palestra que vai acontecer ao vivo, aqui pelo YouTube, no dia 9 de setembro, às 19h30, onde a gente vai explicar detalhadamente como que funciona o sistema de planejamento patrimonial da família. Aí tem um link também para tu ativar o lembrete. O que é o lembrete? Quando tu ativa ali no vídeo, o YouTube te mostra e te avisa, ele te dá um aviso um pouco antes, certo? Também vai ter um grupo de WhatsApp. Aí tu vai dizer, nossa, eu detesto grupo de WhatsApp. Eu também detesto. Mas este grupo de WhatsApp é especial. Por quê? Porque ele é caladinho. Não vai ter ninguém mandando boa tarde, bom dia, boa noite, política, religião, futebol, que aliás hoje foi cancelado, né? Fiasco total. Não vai ter ninguém falando nada disso. Já temos alguns participantes que, inclusive, hoje, né, nós só mandamos avisando a palestra. De pessoas que estão assistindo aqui hoje já faz parte do nosso grupo e sabem que não são importunados com bom dia, boa tarde, boa noite. Não são grupos chatos. É só para a gente poder te avisar no dia da palestra. Daqui a meia hora, daqui 1 hora vai começar a nossa palestra, para tu ficar confortável, relaxar e prestar atenção para entender como que funciona o sistema de planejamento patrimonial. E agora que é o grande final, Fabiana, onde que tem aqui escrito pesquisa, tu vai clicar aqui, tá? A gente está fazendo uma pesquisa para quê? Para entender qual que é o perfil das pessoas que vão assistir a nossa palestra no dia 9, certo? O perfil. Tu não precisa te identificar, botar telefone, e-mail, nada disso. Tu só vai responder aquela pesquisa. Quando tu acabar de responder a pesquisa, são pouquíssimas perguntas, só de clicar, basicamente, de sim ou não, certo? Quando tu acabar de responder aquela pesquisa, ele só quer te conhecer melhor para a gente poder fazer uma palestra mais dinâmica ainda. Mais concreta, sair do mundo hipotético. O teu perfil, certo? Teu perfil e da tua família. Quando tu acabar de responder essa pesquisa, automaticamente a planilha vai estar aberta para ti. A única coisa que tu precisa fazer vai ser o seguinte, clicar ali e onde está escrito 700 mil, tu bota o valor dos teus bens e a planilha vai calcular automaticamente quanto que vai ser um custo de um inventário na tua família de acordo com os teus bens e a tua realidade hoje. É isso. Então é isso, Fabiana. Já demos o nosso presente. Curtam aqui, sigam lá no Instagram, no Facebook, doutora Fabiana Azevedo. Eu, Elose Brito, advogada. Compartilhem, curtam esse vídeo, tá? A gente vai disponibilizar por lá também. No YouTube da doutora Fabiana também, né, doutora? Nós vamos
porque deu um Já problema vamos subir técnico, com nós ele. íamos apresentar nos dois YouTubes ao mesmo tempo, mas não deu uma tranqueira aqui na internet, não conseguimos. Mas compartilhem e estejam conosco no dia 9, às 19h30, quinta-feira agora, para entender tudo sobre planejamento patrimonial, o sistema, entender de verdade o sistema. Fabiana, pessoal, muito obrigada para quem assistiu ao vivo, muito obrigada para quem vai assistir no replay, que vai ficar até quinta, essa mini live no ar. Muito obrigada pela presença. Fabiana, muito obrigada por participar mais uma vez. Nós duas. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes, parentes, amigos, clientes, pessoal novo que lotou o nosso grupo do WhatsApp, que achou a gente nas redes sociais. Tudo está fazendo sentido o que nós estamos falando na internet. Se continua fazendo sentido, não deixa de ingressar no grupo. No meu grupo, principalmente, que eu corrigi hoje os e-mails que estavam indo errado. Já está tudo certinho. Tá? Se faz sentido, nós nos encontramos, então, no dia 9 de setembro, às 19h30, nos nossos canais. Muito obrigada pela atenção de vocês. Que estão presentes. Um ótimo domingo. E nós nos vemos na quinta-feira, às 19h30, aqui no canal do YouTube. Obrigada a todos. Deixem de baixar a planilha ali, pessoal, e fazer a inscrição, hein? Na palestra. Tchau, tchau. Ótima semana. Tchau, tchau. Obrigada, doutora.